ajudar muitas pessoas. Porque falar de fibromialgia é muito sensível, é muito delicado e a gente, né, se coloca no lugar das pessoas que sentem essa dor crônica ou que ainda não tiveram o diagnóstico, mas a qualidade de vida já prejudicada. Então a gente convidou a doutora Roberta Queiroz Grauman, que é reumatologista mais uma vez. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito prazer, viu? Obrigada pelo convite. Mais uma vez recebê-la para a gente falar do assunto. Antes da gente começar, a gente já tem uma ilustração bem bacana que vocês estão vendo aqui, né? Que quando a gente olha, por isso eu disse que é muito sensível. A gente preparou um VT de abertura para entender esses números e mais a respeito do Fevereiro Roxo. Olha lá. A cor roxa foi escolhida no mês de fevereiro para a conscientização de doenças como fibromialgia e lúpus. São doenças diferentes, mas que apresentam 2 pontos em comum. São crônicas e incuráveis. A fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, mas que não apresenta evidência de inflamação nos locais de dor. Afeta 2,5% da população mundial, sem diferenças entre nacionalidades ou condições socioeconômicas. Conforme dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a condição acomete 3% da população brasileira e de cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres entre 30 e 60 anos. Existem tratamentos que permitem que o paciente conviva com as enfermidades. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para retardar e controlar sintomas. Tá aí. E a ideia hoje é que a gente possa fazer uma pauta muito completa, doutora, então com todo o conteúdo. E daqui a pouquinho, na nossa culinária, a doutora está convidadíssima, né, pra gente bater aquele papo, tirar dúvidas do público e ainda ser feliz, que a comida tá muito boa hoje, que a Clá vai preparar pra gente. Mas vamos lá, doutora, vamos entender de fato o que é, né, a fibromialgia, o que caracteriza e por que é tão difícil o diagnóstico. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma questão que é o paciente sendo muito rotulado por fibromialgia. Tá. Né? Por um lado, os pacientes, as organizações estão conquistando espaço na sociedade, os pacientes estão conquistando direitos e maneiras diferentes de serem respeitados em relação à sua doença, à sua dor, né? O que é muito importante. E, por outro lado, os pacientes estão tendo muito esse rótulo do diagnóstico da fibromialgia. Né? Então, em primeiro lugar, é muito importante que esse paciente seja sempre investigado, seja reinvestigado. Entendi. Às vezes, a gente está acompanhando um paciente que inicialmente começou com dores pelo corpo e nós examinamos e achamos que realmente o diagnóstico era de fibromialgia e após 1 ano, 2 anos, esse diagnóstico pode mudar. Jura? Isso, o paciente pode abrir uma doença autoimune, o paciente a gente pode descobrir uma outra condição de saúde que possa estar causando dores nesse paciente. E que justifique aí os sintomas, né, que ele tem apresentado, mas uma coincidência talvez, né, de em determinado momento não ter ali um resultado em exame, por exemplo, de outra coisa. Exatamente. Mas aí, doutora, te pergunto, o que acontece com quem tem a fibromialgia, então, já diagnosticada, que, né, vocês já tiraram ali outras doenças, pelo menos a cada check-up, né, que deve ser feito, como a doutora colocou, porque tudo pode mudar. O que acontece que essa dor crônica está presente de uma forma tão frequente, constante, e que, assim, realmente diminui qualidade de vida demais, né? Totalmente. Acontece uma alteração no mecanismo que regulador do paciente. Tá? Nós temos dentro do nosso cérebro uma forma de reconhecimento da dor. Então, existe a dor, inclusive, como uma maneira de proteção da nossa vida. Se eu ponho a mão numa superfície quente, eu vou me queimar. Então, o meu cérebro vai entender que aquilo está me machucando e faz eu me proteger, tirando a mão da superfície, correto? No paciente com fibromialgia, esse sistema está alterado. Ele sente muito mais
a dor com mais intensidade, com um estímulo muito mais fraco, tá? E de uma maneira muito mais resistente, muito mais contínua do que uma pessoa que não tem a fibromialgia. Então, o que acontece é uma desregulação desse sistema neurológico. Hoje em dia, muitos médicos, né, muitos estudos trazem a centralização da dor, né, esse termo de centralização. Mas o que é isso? Bom, eu comecei com uma condição clínica de uma fratura no meu pé e a dor cronificou. Então, era para ter se resolvido, mas depois cronificou. E isso ajuda muito nesse processo de dor crônica, inclusive abertura de quadro de fibromialgia. Mas, nesse caso, esse diagnóstico, talvez, a pessoa pode até não ter fibromialgia, mas por um outro motivo, essa dor se tornou crônica. Mas, doutora, existe gatilho para o início? Porque é uma coisa tão interessante, porque fibromialgia não é uma doença autoimune. Não. Existe. Existe. É claro que o gatilho vai ser, geralmente, um pouco diferente. Até pode ser que um paciente que tenha uma infecção viral, que venha trazer uma artrite, posteriormente essa artrite fique crônica e associe um quadro de fibromialgia também. Isso até pode acontecer num paciente com fibromialgia. Mas se a gente pensar numa fibromialgia pura, né, num paciente que só tem alteração de sensibilidade, os exames estão normais, talvez um problema emocional pode ter aberto esse quadro. Entendi. Entendeu? Uma questão psicológica, uma perca do emprego, né, um ente querido que falece, tudo isso pode ser um motivo para desestabilizar o emocional desse paciente e a percepção de dor. E que, no final, essa alteração é neurológica, é de certa forma... É mais do que neurológica, tá? Não é só um problema neurológico, é um problema, vamos dizer, sistêmico, né? Porque vai das percepções, vai de como ele encara a sociedade, como ele se encara no meio, o mundo que ele vive, o que ele está vivendo na família, os problemas que ele está enfrentando no trabalho. Então, existe todo um meio, não é só a parte neurológica. Envolve tudo, por isso é tão complexo. Isso, né? é muito complexo. É muito complexo. Vamos lá, a gente tem uma dinâmica e já tem perguntinhas do público, claro, mas hoje a gente vai conseguir responder muita pergunta. Eu vou começar tirando aqui, ó, porque a gente está falando, então, de algo que caracteriza, né, a doença e o problema, que é a dor crônica. E aí a gente começa falando dos sintomas, além da dor, né, doutora? Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque a fibromialgia pode dar tudo de sintomas. A gente fica muito fácil de entender que um paciente tem fibromialgia porque ele tem dor difusa no corpo todo, né? Alguns pacientes já chegam no consultório, olha, doutora, eu tenho os pontos e estão doendo, eu vi na internet, eu apertei e dói mesmo. Então, vai muito além desta dor, tá? Então, às vezes, são sintomas gástricos, uma constipação, tá? Um paciente que tem uma fadiga muito grande, não dorme bem. Às vezes, também a questão emocional pode estar envolvida. Gastrite, tá? Então, os sintomas são muito gerais, né? Vão além da dor. E a dor tem que ser frequente, contínua, tem que também corresponder a algumas questões. Sim, né? Sim, né? É uma dor crônica, então não vai ser um paciente que teve uma crise única de dor. Né? A gente pode ter um paciente, por exemplo, que teve uma hérnia de disco. E aí ele teve uma crise, ele foi pronto-socorro, ele ficou lá uma semana com dor, passou, não teve mais. Isso é muito diferente. A fibromialgia é aquele paciente com a dor crônica, diária, vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, anos. Então, é uma coisa contínua. E tem que... deixa eu tirar mais uma letrinha para a gente já falar dos pontinhos que eles estão marcados aqui no nosso bonequinho. Olha lá, vamos falar da questão dos exames, porque é o que todo mundo pergunta, né, doutora? Mas não sai no exame o diagnóstico, por quê? Né? Como é que é clínico, né? A gente começou com essa... Acho que dá para aproximar, tem os pontinhos aqui que foram marcados no bonequinho.
Antigamente a gente usava muito isso, né? Então vamos contar os tender points, que são esses pontos gastilhos, e será que esse paciente conta quantos pontos? A partir daí eu vou fazer o diagnóstico. Então isso a gente já aprendeu que vai muito além disso, tá? É óbvio que hoje, quando eu examino um paciente com fibromialgia, eu procuro muito mais entender se a dor que ele sente é uma dor difusa mesmo, se está dentro de um contexto de outros sintomas, e diferenciar essa dor de uma dor puramente articular. Tá? Porque se eu pegar um paciente que ele não tem dor na musculatura, nessa região dorsal, mas ele tem muita dor exclusivamente nas juntas, será que é fibromialgia mesmo? Entendi. A gente questiona um pouquinho esse diagnóstico. Porque pode ser, de repente... Outras coisas, uma artrite reumatoide, a gente já conversou aqui de artrite psoriásica, já foram vários temas. Tem tudo lá no nosso YouTube, gente. O lúpus, a gente já falou de alguns temas aqui que poderiam vir num contexto de dor também, tá? Então, a gente precisa muito dos exames. E aí é aquela grande X, né? O paciente senta, ele olha para você, ele fala, mas doutora, qual é o exame? Qual é o exame? Aí abre o exame e o exame não deu nada. Não deu nada, né? Não existe o exame para fibromialgia, né? O exame tem que estar normal, né? A gente fala assim de uma maneira mais simplista. Olha, seus exames, se você tem fibromialgia, o seu exame está normal, ele tem que estar normal. Entendi, porque você descarta... Eu vou descartar outras coisas. Agora, se eu pego o exame e tem uma inflamação, tem uma alteração na sua tireoide, tem uma alteração no seu exame com uma anemia, aí a gente vai parar, dar um passo para trás e rever se esse diagnóstico é fibromialgia mesmo. Entendi. E é muito comum, pouco comum, né, com o diagnóstico ali correto, podemos encontrar pacientes que tenham poucos pontos de dor e bem específicos. Então, não é que a gente... É o que, enfim, na maioria, na verdade, é mais uma curiosidade. Na grande maioria, a pessoa vai ter vários pontos ou ela pode ter poucos pontos de dor. Estou te fazendo essa pergunta. É uma pergunta interessante isso, né? Mas é porque eu me coloco no lugar de quem está em casa e que, de alguma forma, precisa... talvez ter clareza em falar assim, não, mas eu vi lá um monte de ponto, eu só tenho dor em 3. Será que eu investigo? Entende? É nesse sentido. Tá. Eu acho que para esse paciente, o que é válido é ele ver como ele está se sentindo. Ele dorme bem? Ele tem muita fadiga? Ele tem uma sensação de que a dor é difusa? Porque, veja bem, se a dor está muito, muito localizada num local só, vai chamar atenção. Não vai ser fibromialgia, provavelmente. Entendi. Então, para aquele paciente que não tem tanta dor difusa, olha, dói só o cotovelo, só o joelho. Eu acho que o caminho é o inverso. É o inverso. É primeiro pensar em outra coisa. Tá certo. Tá bom? Vamos para a última letrinha aqui, ó. Vamos para o R, que a gente vai falar de tratamento, importantíssimo, né? Porque, poxa, como a gente diz, o quanto é uma doença desafiadora. Se não tem o exame que dá o diagnóstico, né? E que persiste, que ao mesmo tempo você já comentou, doutora, não tem cura, mas tem controle. Mas de que forma, né? Porque mexe com uma coisa tão importante da nossa vida, que é essa questão da dor, que nos impede de realizar muitas vezes o que a gente precisa no trabalho, numa atividade física, num momento ali, até familiar, até de relaxamento. Né? Sim, influencia demais. O tratamento, geralmente, ele vai na direção oposta do que deveria ser feito. A gente tem esse problema que é o paciente que acaba indo muito a pronto-socorro pela dor. Então, nas idas ao pronto-socorro, ele toma injeções, anti-inflamatório, corticoide, às vezes retém mais líquido ainda, piora ainda mais essa sensibilidade. Ou usa, às vezes, muitos derivados de morfina, tramadol, essas coisas assim, não que não sejam feitos para ajudar, mas acabam aumentando uma constipação, náuseas, efeitos colaterais. Então, a gente tem uma questão muito delicada quando se fala no tratamento da fibromialgia.
Eu acho que daqui alguns anos eu vou perder meu posto aqui para o tratamento do paciente com fibromialgia para a fisiatria, né? Para os médicos especialistas em dor, os fisiatras, os médicos anestesistas também fazem os grupos de dor nos serviços. Então, eles têm alternativas muito novas, muito diferentes para o manejo desses pacientes. Nós ali dentro do consultório, a gente consegue fazer muito, mas muito pouco, ainda que seja muito. Entendi. Que é o manejo medicamentoso em primeiro lugar, né? Você precisa ajustar os remédios que esse paciente toma de modo a usar a medicação que seja adequada para fibromialgia. Eu não posso usar só medicação para dor, como se fosse uma dor pura. Entendi. Eu tenho que usar um remédio para uma dor crônica, um uso de um antidepressivo, um anticonvulsivante, que vão agir nesse sistema nervoso central de dor. Entendi, doutora. E essa questão até, eu ia te perguntar, né? Então, é real, né, que muitos pacientes acabam vindo também com uma depressão já, né? Sim. Instalada, assim, e que acaba somando, né? Porque a dor vai te entristecer e você já está triste, você sente mais dor, né? Elas acabam se intensificando uma outra, né? Causam uma sinergia, vamos dizer, nesse sentido. Não é obrigatório que todo paciente com depressão tenha fibromialgia e vice-versa. Né? Isso a gente já sabe, alguns pacientes têm fibromialgia, usam antidepressivos e não têm depressão. Eles não têm depressão. Mas quando o quadro depressivo está associado, a gente precisa parar, dar um passo atrás, né? Ver como está o tratamento com o psiquiatra, para que a gente não prejudique ao invés de ajudar. Entendi. Não é fácil, gente. E a Glaucia já me sinalizou que tem muita pergunta chegando lá no @VocêBonitaTV. Eu vou colocar uma pergunta agora e já vou deixar uma minha também, doutora, porque eu vou te convidar para a gente ir para a nossa culinária. E toda vez que a gente fala de qualquer diagnóstico, e há muito tempo, eu sou muito grata, assim, em ter essa oportunidade de entrevistar, né, referências aí médicas e em áreas, né, dessas especialidades, que no fundo a gente se nutre do alimento, né? E cada vez mais eu tenho uma consciência que o alimento, ele pode nos ajudar 100%, como ele pode prejudicar absolutamente tudo. E algo que já é tão, assim, delicado e sensível como a questão da fibromialgia. Então, eu vou te deixar uma perguntinha, se isso hoje está dentro dos estudos de vocês, pensando na alimentação, o que é mais indicado para esses pacientes, né, que já têm a fibromialgia, o que pode ajudar, o que pode controlar, o que pode deixar melhor, o que pode piorar, e aí a gente conversa sobre isso lá na culinária, porque olha, gente, é uma salada daqui a pouco, com aqueles ovos que vão no forno, com molho, tá assim, ó, divino. E vou deixar a perguntinha do público também, né, Glaucia? Olá, que salada maravilhosa, tudo anti-inflamatório. Vamos ver se realmente vai ao encontro aí dos estudos, né, e das informações que a gente tem nessa área. Tem perguntinha do público também? Vamos deixar na tela. Olha lá, Fê, obrigada, um beijo. Mesmo a fibromialgia causando dores pelo corpo, os exercícios físicos podem fazer parte da rotina de alguém com diagnóstico? Olha que pergunta maravilhosa, porque ao mesmo tempo aumenta o desafio e a dificuldade para fazer atividade física. Por quê? Porque tem a dor. Então a gente vai entender tudo isso daqui a pouquinho. Agora, para a nossa culinária, a gente está falando hoje do Fevereiro Roxo, a respeito de fibromialgia. Tá cheio de pergunta lá no nosso @VocêBonitaTV. Já convidei a doutora Roberta para ficar junto com a gente, deixa eu passar por aqui. Mas agora, Clariana Colasso, que é NutriChef, também está aqui. Bem-vinda. Prazer mais uma vez. Prazer é meu, querida. E a gente quis, né, doutora, deixar esse papo assim mais gostoso, porque a Clá também é nutricionista, então também eu acho que as suas informações vão agregar bastante, né, do que você tem aí como estudo, do que você já viu que a alimentação pode mudar na vida das pessoas, né? E muda, né? Muda, sem dúvida alguma.
Então, vocês vão olhar nossa bancada, hoje está super colorida, como a gente sempre fala, uma alimentação saudável, uma alimentação variada e colorida. Verdade. Então, trouxe aqui várias coisas que têm vários benefícios para a fibromialgia ou para pessoas que querem se alimentar melhor e ter mais longevidade. Olha que bacana. E, consequentemente, menos dores. A gente responde a perguntinha que a gente deixou para a doutora e a gente já engata, assim, esse papo aí do quanto a alimentação ali na balança pode ajudar quem tem o diagnóstico. Vamos começar pela salada Vamos ou pelos começar. ovos? Posso colocar primeiro o franguinho da salada Claro, e aí eu já faço os vamos. ovos. Tá até ligadinho já, querida. Já, eu acho que ele, peraí, deixa eu... Tá baixinho? É, porque às vezes ele superaquece e aí ele desliga. Agora vai. Vamos lá. Aí. Então- Conheço minha máquina. Aí, foi. Vou deixar já um pouquinho alta, tá? Então, a frigideira bem quente, a gente vai colocar as tiras de frango. A gente trouxe uma proposta bem hiperproteica, tá? Para essa salada. Vou temperar com o quê? Com sal, pimenta do reino e um pouquinho de páprica, que é super antioxidante, também tem propriedades anti-inflamatórias. Então, aqui, durante essas receitas, eu vou falar muito sobre a questão dos temperos e os benefícios que ele nos trazem. Que legal. Porque às vezes a gente acha que é só para trazer sabor, né? E não é, para trazer nutriente também. Então, aqui tô com a páprica picante, vou deixar aqui, enquanto isso a gente vai fazer os ovos. Certo. Vamos Vou lá. ficando de olho aqui pra você. Vamos pegar uma travessa refratária. Vou botar só esse aqui pra cá, só Coloca. pra não atrapalhar. Tá bom aqui, Cláudia? Bom, Ups, não. É porque você deixa eu vai colocar usar, pra cá. né? É, deixa eu colocar pra cá, Põe querida. pra... Isso, pronto. Espera assim, para os meninos mostrarem bem. Então, uma travessa refratária, vou colocar molho de tomate caseiro, Oba! tá? Então, a gente vai fazer o molho de tomate em casa, sem aditivos químicos, sem nada, exalando saúde, certo? E quando a gente assa o molho de tomate, né, o tomate, ele fica riquíssimo em licopeno, que previne diversas doenças e é super antioxidante também. Vamos colocar espinafre. Nossa, que delícia isso, gente. Que é riquíssimo em fibra, é rico em potássio também, rico em ferro, vai ajudar na questão da oxidação do nosso corpo. Nós vamos passar bem hoje, viu, doutora? Muito bem, o negócio tá caprichado. Dá uma olhadinha aqui. Aí. Clá, eu vou pedir só para a doutora responder a pergunta agora, antes Fica do à próximo vontade. passo aqui, enquanto o nosso franguinho também está grelhando. A gente deixou uma pergunta da Fê, que ela fala, mesmo com a fibromialgia causando dores pelo corpo, os exercícios físicos podem fazer parte da rotina de alguém com o diagnóstico? Tá. É, assim, Carol, eu gosto muito de entender a rotina do paciente, porque senão fica muito cômodo a gente chegar para esse paciente e falar assim, você precisa fazer exercício. Entendi, ele não consegue. E às vezes ele não consegue, às vezes ele não está conseguindo fazer exercício porque ele está com dor, às vezes ele não está conseguindo fazer o exercício porque ele é um paciente que está com uma dificuldade no horário da vida dele. Entendi. Ele sai muito cedo de casa, ele volta muito tarde, ou aquele exercício que a gente está indicando não é o que ele mais gosta, tá? Então a gente primeiro precisa entender o paciente, a rotina dessa pessoa, como ele se sente, o que ele gosta de fazer. Tá, E principalmente como é a prática de exercício na vida dele. tá. Porque às vezes o paciente está com tanta dor que ele não consegue logo de cara fazer uma grande caminhada, ou não adianta você querer que ele saia maratonista do teu consultório, tá? Então, obviamente, precisa ser adequado para dentro do quadro dele. Mas faz bem. Faz muito bem, é super importante. A gente conversa muito com o paciente no sentido de vamos primeiro controlar um pouco da dor, Tá. e depois vamos agregar a prática de atividade física que vai regular sono, dor. Ela diminui esse sistema do sistema nervoso central que a gente conversou, ela regula, Que legal. faz um efeito negativo. Por causa dos neurotransmissores. Por conta dos Que neurotransmissores. é muito gostoso Sim. praticar atividade física. Já tem mais perguntinhas do público e vamos falar da alimentação também, porque agora chegou esse momento que eu queria esse momento, claro. Coloquei sal e pimentinha do reino e aqui a gente vai começar a entrar com os ovos. Então, uma Olha receita só. super tradicional, né? Tem gente que chama de ovos no purgatório, que faz direto na frigideira. Tá. Aqui a gente vai fazer, ó, só fazer um buraquinho e colocar o ovo ainda cru. Você põe um buraquinho. Nós vamos assar esses ovos. Que a gente coloca bonitinho. sempre de um em um, para não ter perigo do ovo Isso é um estar sucesso, contaminado, gente? né? Isso é sucesso.
A gente vai fazendo os buraquinhos. Super, como você disse, proteico. E qual é a sua, assim, pensando na questão até da nutrição, né? Quando a gente fala de fibromialgia, você pensou, então, trazer uma sugestão anti-inflamatória? Bem anti-inflamatória, tem propriedades antioxidantes, também é rica em triptofano, nós vamos falar da banana e também aqui das folhas verdes escuras. Triptofano é um precursor da serotonina, né? Com o hormônio do bem-estar, da felicidade. Então, vai ajudar nesse processo também das dores, né, doutora? Então, tudo que a gente eleva aí a nossa qualidade de vida, a nossa alegria, nosso bem-estar, acaba minimizando os estados deprimidos também. Então, ó, aqui é só isso. Tá. Aí já deu, Carol? Olha, acho que Tá quase. Tá quase, tô de olho aqui. Vou ó, colocar porque uma frango eu ricotinha. entendo, como muito frango. Adoro. Tá, ricotinha também. Que é nossa. hiperproteica, né? E também ela é rica em cálcio, né? Então é importante a gente estar consumindo cálcio no nosso dia a dia para prevenir diversas doenças e também ajuda a questão da osteoporose, sem dúvida. Tá. E vamos, salzinho, pimentinha do reino e já levar ao forno. É isso, é simples, rápido. Sensacional. E aí, quando finalizar, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar uns tomatinhos cereja e um manjericão para agregar mais cor e sabor. Que é isso? Aí sim, pessoal. Nossa, coisa boa. E mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Amanda, um beijo. Para quem nunca teve a fibromialgia, mas tem o diagnóstico na família, pode desenvolver a doença ao longo da vida? Que pergunta legal, doutora. legal. Tem essa questão hereditária, genética envolvida? Eu diria que é até uma questão social, né? Ela está convivendo com alguém com dor crônica ali na família e isso vai ter algum efeito dentro da formação da pessoa. Entendi. Existe até os filhos das mães que têm fibromialgia têm um entendimento um pouco diferente de dor, uma chance de vir a ter também fibromialgia. A gente tem que cuidar muito, é óbvio, porque são doenças que a gente conhece pouco, né? Mas é como eu digo, primeiro precisa ter certeza se é fibromialgia ou não, tá? Porque também, assim, certas coisas tem que ter muito cuidado. Por exemplo, homens, é muito raro um homem ter fibromialgia. Eu ia te perguntar. Né? Então, às vezes chega o homem, não, o meu diagnóstico é e sempre foi fibromialgia. E aí você vai investigar e não é. Então tem essa questão familiar e você precisa ter esse cuidado, obviamente, também. Tá? Mas pode acontecer, pense que o paciente está dentro de um contexto convivendo com alguém com dor crônica, que tem uma interpretação alterada da dor, né? E que vai incapacitar muitos momentos ali. Sim. E que a pessoa vai ver, vai conviver com certeza. a situação, né, também. Com certeza. Já, mais perguntinhas. A gente vai pra salada agora? Vamos pra salada. Ai, que bonito. Ai, só de olhar assim, né, de servir assim, você sabe que eu valorizo tudo, né? E você serve de uma forma tão bonita, elegante. A gente come com os dá olhos, né? Dá mais alegria de comer a salada, né? Caprichem. Então vamos lá, nós vamos começar com as folhas, que são riquíssimas em fibras, então vai ajudar o bom funcionamento intestinal, vai ajudar também a questão aí de diminuição dos triglicéridos, né, das gorduras que tem no sangue, enfim, vai ajudar também a questão da obesidade, que é muito ligada à fibromialgia. Então vou colocar aqui as folhas, vou colocar o pimentão, que é super antioxidante, traz sabor, traz cor. Vocês percebam que eu não estou colocando aqui o verde porque as pessoas têm um pouquinho mais de aversão porque acham que é indigesto. Perfeito. E tudo na nutrição, Carol, a gente tem que pensar assim, se eu como e não me faz bem, o corpo é inteligente o suficiente, né? Então, às vezes, não é questão do modismo ou questão que a minha colega tem. Aquilo que eu como e que percebo que não está me fazendo bem, eu retiro do meu corpo, tá bom? Vou colocar bastante tomatinhos também, que são riquíssimos em vitaminas e minerais e todo mundo gosta. Eba! Cebola roxa. E aí, nós vamos entrar com o quê? Com as frutas. Estava até comentando com a doutora Roberta antes de iniciar. Eu falei assim, é uma refeição bem completa, né? Então a gente traz as gorduras monoinsaturadas que são aí de origem do abacate, a banana que é riquíssima em potássio, em triptofano, que vai ajudar na questão da serotonina, ou seja... É verdade, tem abacate também. Tem abacate, gordura Nossa, boa. Que isso, gente. Você pode comer essa salada sozinha, tá? Que já é uma baita de uma refeição. Ou você ainda pode acompanhar com os ovos ou com aquilo que você desejar.
Ai, arrasou, bom demais. Eu vou aproveitar então para perguntar para a doutora essa questão aí da alimentação, se é algo hoje que vocês realmente buscam associar, né? Se os estudos hoje têm mais informações, porque como é a forma que a gente nutre o corpo, né? Então, eu imagino que o impacto seja grande também em diagnósticos, né, doutora? Não tem como dizer que a alimentação não é importante. Acho que a gente chegou num momento, né, de conhecimento hoje que não precisa dizer mais certas comidas que são saudáveis e certas comidas que não são. Eu acho que isso é tão óbvio que às vezes até criança já sabe certas... Que vai piorar, né? Certas coisas básicas de alguns alimentos. Existe sim estudos, não só para fibromialgia, para doença autoimune, né? A questão da flora intestinal, então aquela biodiversidade que a gente tem na nossa flora intestinal, até que ponto ela nos ajuda na nossa vida, na nossa imunidade, mesmo ainda que fibromialgia não seja uma doença autoimune, eu acho muito válido comentar isso. Então, você ter uma alimentação saudável, você ter esse cuidado com o teu corpo, com a alimentação faz muita diferença. É claro que para algumas doenças um pouco mais e outras não tão bem caracterizadas. O que eu vejo muito, às vezes, é aquele paciente com dor crônica e aí a gente faz uma investigação inicial e vem tudo normal. E quando você olha um pouco mais a fundo, esse paciente tem, por exemplo, doença celíaca. Entendi. É comum, é mais comum. Isso, existe algumas questões relacionadas a isso que a gente pode conversar com, com mais cuidado. Eu acho que deve ter perguntinha sobre isso. Claro, só pra gente não perder, você colocou um limãozinho de tempero. Coloquei um limãozinho para também não escurecer o abacate e a banana e trazer mais vitamina C. Vou colocar raspinhas de limão e aqui bastante ervas frescas que também são antioxidantes naturais. Então, além de cor e sabor, vai trazer os benefícios aí nutricionais para o nosso corpo. Nossa, e vou colocar o franguinho. E quanto tempo de forno para o nosso... Meia horinha já tá assado. Nossa, que coisa boa. Perguntinha do público. Tá muito boa, hein, gente? Nossa, que delícia. Adoro quando a gente tem muita informação assim, ó. Rosa, obrigada. Um beijo para você. Posso ter fibromialgia e outra doença reumatológica ao mesmo tempo? Já vamos falar sobre isso. De volta com o nosso Você Bonita. Hoje estamos falando sobre fibromialgia no Fevereiro Roxo, uma receita linda da Clary, que agora ela vai ensinar como é que a gente monta esse prato. E doutora Roberta também junto com a gente, porque a gente está aproveitando para tirar dúvidas do público. Agora, eu estava falando para a Clary que o negócio aqui é assim, ó, se eu pudesse, comeria todos os dias de manhã de tarde. Isso que você preparou hoje. Super saudável, gostoso e nutritivo, né? Vamos lá. E a combinação das coisas também. Então, gente, eu fiz aqui, ó, o ovo assado de forma individual para servir vocês. Então, é para quem mora sozinho, só um casal, às vezes pode fazer só com molhinho de tomate, um em cada ramequã, colocar o ovo, uma ricotinha, espinafre ou vegetal que tiver em casa e serve de forma individual, tá bom? Além de ficar mais bonitinho, você consegue servir de forma individual. Ou quem tem uma família grande, aí faz uma travessa. Aqui a nossa salada, riquíssima em saúde. Nossa, que coisa boa. Triptofano, que vai aumentar aí a serotonina do nosso corpo, proteína, potássio, super antioxidante e anti-inflamatória. E aqui eu fiz um molhinho à base de azeite extra virgem, raspas e sumo de limão. Lembrando que eu sempre falo aqui que nas raspas de limão a gente tem a maior concentração de óleos essenciais. Que delícia. E que lindo, gente. Olha que elegância, né, nesse prato. Eu vejo saúde. Obrigada. Eu vou colocar a perguntinha de novo, então, enquanto a Clary vai colocar aqui, vai sentar junto com a gente vai debater mais as dúvidas aí. A Rosa diz o seguinte: posso ter fibromialgia e outra doença reumatológica ao mesmo tempo, doutora? Sim. Sim, né? Sim. São doenças crônicas, né? E a grande maioria das doenças reumatológicas causam dor crônica. Por inflamação, Obrigada, se a gente considerar, mesmo que seja a osteoartrite, artrose, ela ainda assim, a causa da dor vem de uma inflamação, ainda que não seja autoimune, né? Então, nós vamos ter também os pacientes com doença autoimune, com processo inflamatório causando dor, né? Então, é um paciente que tem dor
crônica. E isso acaba ativando aqueles gatilhos que a gente conversou, né, do entendimento do sistema nervoso central para dor, e ele tem as duas condições juntos, tá? Uma coisa difícil nesses pacientes, eu acho que assim, o mais importante é a gente lembrar isso durante o tratamento. Tá. Um paciente não vem sempre bem ou sempre mal, ele tem os dias melhores e os dias piores. Entendi. E aí, quando ele chega com dor, a parte mais difícil é eu tentar entender se essa dor é da fibromialgia ou se essa dor é da doença. Porque pode ser que a doença reumatológica autoimune esteja ativa. Entendi perfeitamente. E não seja a fibromialgia, mas seja a artrite que esteja doendo. Olha só, gente. Tá? Então, é sempre difícil, não é tão fácil assim você descobrir exatamente o que está levando esse quadro de dor. No momento. Né? Pode ser as duas coisas, mas pode ser mais uma do que outra. Bom apetite, hein, meninas? Obrigada. Que delícia. Eu vou experimentar. Clary, você tem alguma experiência nesse sentido quando a gente fala de fibromialgia? Eu vou falar numa alimentação saudável num todo, né? A gente sabe que fugir do ultraprocessados ou processados ou alimentos ricos em açúcares, ricos em farináceos, né? São os excessos que a gente sempre fala aqui, Carol. Quanto mais equilibrada for a alimentação, mais de verdade for essa comida, regada aí de vegetais, produtos que sejam antioxidantes, anti-inflamatórios, vai ser melhor para qualquer pessoa. E, obviamente, para a pessoa que tem fibromialgia também. Então, vai ajudar não só a questão da fibromialgia ou a prevenção de outras doenças também, né? Inclusive, a obesidade, que muitas vezes está correlacionado, né, doutora? Então, às vezes a pessoa sente muitas dores e já não sabe se é devido à inatividade física, ao processo depressivo, ou até a questão aí do equilíbrio corpóreo, né? Então, tudo isso que a gente traz, que é a alimentação de verdade, uma alimentação saudável, variada, vai com certeza ajudar de forma benéfica aí todos os pacientes. E vai deixar feliz, porque está divino. Doutor, Tá maravilhoso. tá bom demais. Meu Deus, parabéns, viu? Por Obrigada, favor. querida. Vamos ser felizes enquanto a gente tira dúvidas do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Carmelita, um beijo. Tenho fibromialgia e meu cabelo cai muito. A queda de cabelo tá ligada a ela? Olha que interessante. Interessante, né? Olha, talvez tá dormindo menos, né? Um processo de estresse maior pela dor. Fica difícil você dizer que não, tá? Né? Talvez até pode ter uma relação, né? Uma alimentação inadequada. Uma alimentação inadequada, o falta de excesso do nutrientes, uso né? de medicação para dor, tá? Então, são muitas coisas que estão envolvidas. O que a gente não pode rotular é a simplicidade na avaliação desse paciente. Olha, tá caindo o cabelo ou é fibromialgia? Não. Tá caindo o cabelo, não é fibromialgia. Entendi. Então, o paciente tem que ser visto como um global. Não adianta você pegar seu paciente e querer separar as coisas. Bom, vamos ver o que está acontecendo. Ele está dormindo bem? Né? A doença está controlada? Não existe outra condição? A alimentação está boa? Porque, às vezes, as pessoas ficam muito ligadas na alimentação industrializada. Achei interessante ela falar isso, né? Então, o que vem aqui, a gente tem vitaminas, sais minerais, quer dizer, produtos naturais que vão fazer bem. Mas será que no dia a dia o paciente está ingerindo todas essas vitaminas na rotina pode estar dele? com a nutrição em déficit, né? Sim, às vezes é uma déficit de vitamina C, de vitamina D, de vitamina A. É comum a gente pegar o déficit de vitamina nos pacientes. Ainda mais que tem muitas pessoas que fazem a suplementação, que muitas vezes faz necessário, mas são drogas sintéticas, né? Nada como a boa e velha comida. Porque também essa suplementação vai ter interação medicamentosa, assim como os alimentos. Então, por isso que é sempre importante a gente fortificar essa alimentação saudável e de verdade. Eu concordo. Para todos. Com Né? certeza. E, não, e você trouxe ainda opções com um custo baixo. Custo Super baixíssimo. acessíveis e que serve bastante gente. E aí são ideias que você pode pegar, por exemplo, a banana, levar no lanche da tarde, não tem a banana em casa, tem o morango, posso colocar na minha salada, posso usar folhas variadas, evitar o consumo também de carnes com muito colesterol embutido, né? Então, carnes mais gordurosas, isso não faz bem para ninguém em excesso. Sim. Né? Então, se a gente puder evitar, melhor para o nosso corpo. Me imagina quem está já com uma sensibilidade que é, enfim, o quadro, que é a doença,
a preocupação aumenta ainda mais em ter todo esse equilíbrio, né? Tá divino, viu, Clary? Doutora, tá divino. Nós vamos, acabar o programa, a gente pode comer, viu, doutora? A gente fica batendo papo, a gente pode comer. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo. Qual é a parte do corpo que é mais afetada pela doença? Sou diagnosticada e sinto muito mais dor na coluna do que em outras partes do corpo. Aí um relato interessante. Aquele quadro que a gente conversou que chama atenção, né? Será que é fibromismo? Pois é, tão fica difícil. Aquela pulga atrás da orelha, né? Eu fico pensando quantos pacientes meus eu dei diagnóstico de fibromialgia e hoje eles estão circulando com outro diagnóstico. Jura, doutora? Talvez, difícil, né? Talvez a gente pode errar. Será que tá outra condição aí, né? Será que tem uma inflamação na coluna? Será que tem uma hérnia? Né? Tudo tem que ser avaliado. Eu não consigo dar respostas assim. Às vezes, mesmo com os exames na mão do paciente, eu não consigo ter tanta certeza. Às vezes a gente precisa fazendo testes terapêuticos, tentar pender para o uso do anti-inflamatório, talvez não deu certo, tentar ir para o remédio de dor crônica, o antidepressivo, o anticonvulsivante. Para ver se estabiliza. Para ver se estabiliza. O uso de terapias, né? Às vezes até mesmo uma terapia psicológica, uma acupuntura, uma fisioterapia para fortalecer, pode ser um caso de fortalecimento. Gente, é assim, foi o que a gente disse, né, desde o início, é desafiador, então, ainda com mais informações, né, desse tempo aí de estudos e da prática clínica, que é maravilhosa e soberana, mas ainda muitas coisas, né, para serem preenchidas e respondidas. Então, vou agradecer minhas convidadas maravilhosas e vou deixar o contato para vocês. Doutora Roberta, você encontra no @doutora.roberta.reumatologia. E eu vou deixar um WhatsApp que é o 97582-6462. E a nossa queridíssima Clariana Colasso, NutriChef, no @Clariana Colasso sem cedilha. @Clariana Colasso sem cedilha, tudo junto. Obrigada, só posso agradecer. Que delícia agradece, de momento, querida, eu agradeço prazer, você de casa. Obrigada. Sempre. A gente volta amanhã ao vivo, 1h da tarde. Obrigada, beijo, beijo. Obrigada, menina. Obrigada.